Programa Plenitude, com Iraci Campos. Você já parou para pensar o que na tua vida que poderia estar mais leve, mais sereno, fluindo melhor e você está literalmente complicando? Este é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de corpo, mente e espírito para integrarmos juntos em plenitude. E hoje nós temos uma convidada querida, especial, que é Jane Angelice. Ela é terapeuta e vai bater um papo gostoso com a gente sobre as descomplicações das nossas vidas. Seja bem-vinda ao Plenitude, Jane. Obrigada, Iraci. Sempre uma alegria, sempre uma grande oportunidade podermos falar nesse programa que fala tanto de nós, não é? Com certeza. Como a gente complica as coisas? Eu tenho uma frase que eu falo assim: se a gente pode complicar, por que vai facilitar? Não é? E é exatamente assim que a gente faz. A gente tem um poder de fazer uma tempestade num copo d'água, complicar tudo. Tudo que acontece, ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Em vez de falar, ai, é isso, tá. E segue. É verdade. Nós também não dá para negar que nós vivemos numa sociedade bastante complexa hoje, não é? Nós somos sempre muito demandados de várias direções. Muita coisa chega, muita informação, muito conteúdo. E a gente tem uma sensação, não sei, me parece, comigo acontece isso em alguns momentos da vida, em que eu estou sempre em débito. Eu estou sempre devendo alguma coisa. Nunca tá bom. Parece que eu nunca estou com crédito. Eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo. Tem sempre alguma coisa que me parece estar pendente. E talvez seja exatamente por isso. Na complexidade do mundo moderno, nessa contemporaneidade que nós vivemos, nós fomos trazendo muitas complicações para a nossa vida. Nós fomos trazendo tanta coisa, tanta tarefa, nós somos tão sobrecarregados e desaprendemos, eu acho, muitas vezes, o que é simples e a simplicidade da vida. Quando as situações nos chegam, eu fico pensando que muitas vezes nós nem paramos para pensar. Nossas ações e reações são tão automáticas que a gente não para em nenhum momento para pensar assim, ok, o que é isso? Do que isso está falando? Chega para a gente, parece um problema, e é a partir das nossas próprias experiências passadas ou filtros, nós vamos só colocando, agregando, e quando a gente vê, aquilo está muito maior e está exigindo da gente uma atenção que talvez não fosse necessária se a gente pudesse simplificar um pouco a nossa compreensão sobre tudo que chega. Você sabe que eu costumo, quando eu estou acelerada demais, aliás, quase sempre, né? Mas não, quando eu acho que me dá aquela consciência, olha só, né? Tira o pé, vamos mais devagar. Aí eu dou uma parada, eu começo a pensar. Quando foi que Jesus andou correndo e atropelado, que nem eu mesma faço? Aí eu falo, eu não consigo imaginar ele. E vai pra cá, e tá chegando, e ai, tô atrasado. Ai, gente, ele ia andando na calma dele, resolvendo pra lá pra cá, pra lá pra cá, pra lá pra cá, e tudo ele resolvia. Quando chegam pra ele que falam, olha, Lázaro está passando mal, Lázaro está morrendo, morreu. Ele fala assim, tá bom, eu vou lá. Ele foi lá depois de 4 dias. Ele, não, eu estou indo. Calma, eu estou indo. Não, primeiro vamos fazer isso, passar ali, passar lá. Não, porque... Aí eu falo assim, gente, quando que a gente toma ele como referência para a nossa caminhada? Nunca, só quando a gente está calmo mesmo, a gente pensa, quando a gente está acelerado, a gente simplesmente está. Então veja como pode ser desafiador viver nesses nossos tempos, não é?
onde a gente perde a atenção, a gente perde a vigilância e a gente vai se distanciando. Distanciando daquilo que é importante, justamente por sua simplicidade. Então, hoje a gente vive um tempo de redes sociais, não é? Mídias múltiplas. E a gente precisa, na medida em que a gente vai se inteirando e participando desse mundo, a gente vai gerando mais necessidades. Muitas vezes eu assumo um compromisso de postar alguma coisa, ou quando eu não posto, não é essa a minha atividade, eu gero para mim os compromissos de seguir. Quantas pessoas ou quantos perfis hoje eu me coloco nessa posição de seguidor ou de seguidora? E aquilo vai encharcando sem que a gente dê a atenção necessária para pensar o que é que efetivamente precisa da minha atenção. Exatamente. Eu não sou tão ligada, eu não sou dependente de rede social e nem de telefone. Isso é uma coisa que eu administro muito bem na minha vida. Eu consigo também. Na boa. E não fico atrás de seguir isso, aquilo, mesmo porque eu acho que eu tenho tantos compromissos que eu não tenho a paciência de pegar o telefone, por exemplo, ir no Instagram e ficar olhando. Eu dou duas rodadas assim e falo, ai, pronto, chega, eu tenho que fazer isso. Entendeu? Entendo. E acabou. Eu saio de casa, muitas vezes acontece de esquecer o telefone, e eu estou com meu marido, e eu falo, esqueci o telefone. Ele fala, quer que eu volto buscar? A gente volta já. Eu falo, não, tem um monte de coisa para fazer, vou ficar voltando para buscar por causa de telefone. Ele fala, mas se precisar, eu falei, aquele que precisar de mim, eu estou ali. Se eu não estou ali para a pessoa que precisou, é porque não era na hora. Então deixa, eu deixo. E outra, eu falo, se você está aqui comigo, eu não tenho que me preocupar com as outras coisas. Aí, por que não? Porque as pessoas ligam para você para pedir para mim olhar na mensagem, porque eu não sou dependente. Então, aí eu estou tranquila. Mas a gente tem que ter essa tranquilidade, eu não digo não só para tudo que fala de internet, dessas coisas todas, mas no próprio dia a dia, no próprio convívio, né? A gente não pode ter uma relação de atropelamento. Isso é muito importante. Para além das questões externas, né, que acabam nos absorvendo, a gente tende muito também a complicar a nossa vida relacional. Nossa Senhora, porque a gente vai agregando coisas e desenvolvendo determinadas exigências que são completamente desnecessárias na nossa vida. Já percebeu isso em relação a nós mesmos e as pessoas com quem trilham conosco a jornada? Alguns de nós vivem as experiências da vida de forma ainda muito intranquila e muito perdida, mesmo diante de todos os ensinamentos que a gente recebe da doutrina espírita. Sim. A doutrina espírita diz para nós que tudo está no seu lugar. Exatamente. A doutrina espírita diz para nós que as experiências que nos chegam são aquelas exatamente que nós atraímos, porque já estamos prontos para vivê-las. Sabe o que eu costumo dizer, que a minha visão? É que as pessoas encaram a doutrina espírita como uma religião. É uma religião que eu tenho que seguir assim, porque Jesus falou isso, porque falou aquilo. É somente uma religião. Esquece que o principal não é uma religião, é uma filosofia de vida. Então, quando eu enxergo aquilo como uma filosofia de vida, como uma ciência de desenvolvimento na minha vida, e a partir disso, e a religião, que é diferente, então a religião ela é um ponto que eu tenho uma visão.
Mas dentro da filosofia, dentro da ciência, é algo que eu me conecto com Deus, com essa força maior, no próprio dia a dia, no próprio desenvolvimento das coisas. E não pegar aquilo que a doutrina espírita trouxe e colocar tudo somente como religião. A religião é o último passo. Se você ver a colocação de Kardec ali, é o último passo, é religião. Então, ele está colocando, pontuando ali, o que é mais importante dentro disso. E dentro disso você faz a sua conexão normal, natural. É uma ponte, né? É. Uma ponte, sobretudo, para o autoconhecimento. Exatamente. Uma ponte, sobretudo, para nós nos conhecermos e podermos nos observar nessas complicações. Onde é que a gente se afastou da simplicidade? A vida é simples. Mas nós estamos tão envolvidos com aquilo que vem do mundo material, com aquilo que vem do mundo externo, que a gente se deixa seduzir, a gente se distrai. E quando a gente se deixa seduzir e se distrai, nós, de maneira geral, complicamos a vida. Sim, com certeza. Porque nos afastamos do que é essencial. Porque a gente deixa a essencialidade do espírito, a essencialidade da vida, à margem daquilo que estamos vivendo. É nesse sentido que a gente pode falar da doutrina espírita, com tudo que ela agrega em termos de ciência e filosofia, para que a gente possa compreender a nós mesmos e o mundo em que a gente vive. Uhum. Se a gente sai disso, a nossa tendência é trazer muita complicação, porque nós não vamos conseguir viver com aceitação. Nós muitas vezes vamos viver em negação, negação da própria existência, negação do ser que nós somos, falta de aceitação das experiências que chegam quando a gente, por imaturidade psicológica, entende que aquela experiência ou aquilo que eu estou vivendo e que eu estou enxergando como um problema não é uma oportunidade e que não é responsabilidade minha e eu atribuo a terceiros. Sim, é muito mais fácil a terceiros qualquer coisa, porque deixo de ter responsabilidade com aquela ação e de ter que fazer qualquer movimento para mudar, para crescer, para qualquer coisa. Porque o movimento não é meu, o problema é seu. E aí, quando a gente está falando de simplicidade, me lembro de uma bem-aventurança, lá no Evangelho de Mateus, que diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, de que simplicidade, né? O que é pureza de coração? Sabe, Iraci, lá na linguagem antiga dos antigos semitas, o coração era entendido como aquele que tinha atributos de vontade, tendências de sentimentos, razão e consciência. Tudo estava ligado a essa ideia do coração. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os puros de coração, esse coração tem essa amplitude, inclusive de abertura e de expansão de consciência. E quando falava de pureza, não era esse entendimento que a gente tem hoje de imaculado. É outra coisa, pureza. Era de não dividir. Então, aquela coisa de não se misturar. O que é um vinho puro? É aquele que não tem mistura. O que é um metal puro? É aquele que não tem mistura na sua liga. Então, é aquela pureza de consciência. Olha que como fica diferente quando a gente entende essa pureza no sentido de consciência liberta. Quando eu tenho a minha consciência liberta de tudo que me aprisiona e que está ligado ao mundo físico, ao mundo transitório, que traz essas complicações ilusórias, eu conquisto essa pureza de coração. Porque eu passo a entender que eu não sou nada disso que está aí. Exatamente. Eu não sou os objetos que tenho, os prazeres que eu tenho, os meus conflitos, os meus desencontros. Eu me coloco do lado de fora, né? E aí eu consigo enxergar o lado de dentro meu, quando eu me coloco do lado de fora. Porque eu não sou
essa pertencialidade material, humana. Eu estou ora humana. E digamos que é bem passageiro, né? A gente acha que não, né? Que é tão duradouro, mas é muito passageiro. Não, porque quando a gente começa a observar a nossa vida, os anos, né, que a gente tem, a gente olha e fala, nossa, mas eu não tenho essa idade. Porque, tipo assim, corpo e mente e espírito não falam a mesma língua. Exatamente. Não se casam. Então, você fala assim, eu sei que eu tenho essa idade porque está no registro, porque eu olho no espelho, vejo algumas coisinhas que não via antes, porque não tinha, né? Mas eu continuo achando naquela posição de energia, de tudo que eu posso, tudo. Quando a gente vai fazer, que a gente vê que não pode. Mas o interessante dessa sua fala é que essa percepção chega quando a gente vai ganhando um pouco mais de experiência nesse corpo físico, não é? E a gente vai mudando bastante esse referencial. Então, porque quando a gente tem 25 anos, a nossa percepção não alcança. Mas conforme a gente vai vivendo um pouco mais, a gente vai percebendo que, sabe, a gente olha para o corpo e até olha para o espelho e eu digo assim, puxa, mas a sabedoria divina é ótima, né? Porque quando a gente começa a ver alguma coisa que não gosta no espelho, a gente também para de enxergar. Então é ótimo, porque a visão também fica comprometida. Eu acho assim, quando a gente começa a ganhar consciência, a gente já está da 12:30, entendeu? Aí a gente demorou muito para ganhar consciência. Eu falo que aí quando começa a ficar bom, você já está no caminho do retorno. Falar assim não tem graça, né? Mas fico pensando que quando a gente mudar a categoria de mundo, talvez a gente tenha percepções melhores desse percurso. Nós, habitantes de um mundo de provas e expiações, somos espíritos da 4ª categoria, segundo a categorização de Allan Kardec. Então, nós somos espíritos ainda lutando com experiências pretéritas muito fortalecidas para encontrar uma fresta de luz, não é, Iraci? Porque os nossos equívocos, de alguma forma, ainda estão muito registrados nessa matriz, né, que nós somos. Mas aos poucos nós vamos diluindo, nós vamos compreendendo. E seja como for, mesmo habitantes de um mundo de provas e expiações, esse é o nosso melhor momento. A gente, me parece, eu tenho convicção, na verdade, não me parece, de que nós estamos vivendo um momento de bênçãos para aqueles que enxergam as oportunidades de aprendizado. Talvez nós nunca tenhamos tido um momento com tanto acesso a conhecimento que pode se transformar em sabedoria. Exato. Um conhecimento que sai do intelecto, importante, claro, para ir para essa sabedoria que vai para o espírito, para a nossa moral, para o nosso crescimento efetivo enquanto seres eternos. Essa é uma grande oportunidade. Muitas vezes, dentro dessa complicação de mundo, dessa complicação que a gente vai trazendo para nós, a gente perde de vista as bênçãos. Totalmente. Porque a gente não vive consciente o tempo inteiro. A gente tem momentos de consciência. Até a gente chegar num ponto de desenvolvimento, eu estou falando dessa mesma encarnação, num ponto de desenvolvimento onde a gente consiga manter mais tempo a consciência desperta. Exato. Aí a gente já está virando a curva. A gente vive mesmo nesse pêndulo, não é? E a maioria dos momentos, grande parte da nossa vida, é sim, ainda de forma inconsciente. Mas nós estamos aprendendo. É um exercício de disciplina a autoobservação. É um exercício que exige da gente
muitas vezes o desconforto para podermos encontrar aquele ser que a gente ainda não é, mas que está no caminho de ser. Porque tudo está em nós. Esse também é uma outra noção equivocada que a gente pode ter, que a conquista vem de fora, a conquista vem de dentro. A conquista, ela acontece na medida em que a gente se permite esse olhar mais profundo para dentro. Então, o convite é para interioridade. Quando a gente volta o olhar, por exemplo, para a infância e para a juventude, nós, em realidade, ao invés de estarmos levando essa consciência para os menores, né, para os adolescentes, não, a gente ainda leva a eles o adormecimento, buscando sempre mostrar a eles uma visão da vida, da materialidade, do dia a dia, do social, do ter que se formar, ter que ser o top profissional, isso, aquilo, ter que ter, e uma religião que a gente procura levar, castradora, e cobrar isso deles. Por isso que acaba ocorrendo um afastamento. O distanciamento. É verdade. É porque os próprios adultos, os pais, ainda não compreenderam. Você está me fazendo lembrar uma situação que a gente recebeu essa semana, conversando no consultório, de uma mãe que tem 2 filhos, 2 jovens rapazes. Os 2 estão namorando e a namorada de um deles parece, segundo o relato, conforme é trazido, assim, uma menina criada de uma forma muito mimada, e ela também é assim muito introvertida, não fala muito, aquela pessoa, aquela jovem com dificuldade de comunicação. E o rapaz, o namorado, ficando muito próximo da jovem e se distanciando um pouco da família. Então, houve um evento em que todo mundo estava participando juntos ali, os pais do jovem e a jovem namorada. E aí, conforme o relato foi sendo trazido, eu falei assim, gente, quem é a adolescente? A mãe ou a namorada do rapaz? Tal o nível de confronto que essa mãe teve com a jovem. Eu falei assim, como... Porque não se enxergou o lugar dela, que tipo assim, ela é mãe, mas não é proprietária nem esposa do filho. Mas uma coisa muito interessante, e a gente começa, então a gente vai vendo como a gente traz complicação para as nossas relações, porque na medida em que ela se comportou daquela maneira, o que o jovem filho sente vontade de fazer? Ficar perto da mãe ou da namorada. Olhar para a mãe, tchau, fui. É muito... E o jovem, assim, porque é muito assim, muito novo ainda, Se imaturo. tomar posição ali, Exato. se correr o bicho pega, se ficar o bicho Imaturo come. e jovem, assim, vou para cá ou vou para lá. Mas, na verdade, a gente vê que a jovem, ok, imatura, mimada, recém-saída da adolescência, 17, Ainda está cheirando fraldas. 17, 18 anos, e tá uma cheirando mãe fraldas ainda. que, assim... Sabe, aí a gente percebe que... Porque ela se colocou na posição se igualando. Exatamente, que os adultos continuam tão imaturos quanto. E aí o que acontece? Complicação relacional. Com certeza, porque a dificuldade que você desenvolve ali naquele momento na relação são marcas que vão ficar. Difícil da diluir mágoa, depois. de tipo assim, olha, vamos esquecer o que houve, começar daqui para frente? Porque assim, porque cada uma vai ficar na sua defensiva. E também na posição de combate. Exatamente. E aí a mais jovem, muitas vezes, dependendo do temperamento, se sente acuada. E aquele que é mais velho entra naquela relação de poder. Eu falei assim, gente,
nós precisamos caminhar muito em termos de compreensão de nós mesmos para tirarmos essas complicações que a gente traz para a nossa vida. Porque são movimentos que a gente faz crescer e depois a gente fala assim, nossa, eu tenho tantos conflitos familiares, mas você criou e nunca desmontou ele. Exatamente. Então você vai levar para uma encarnação inteira. Inteira. É. Aí leva essa situação uma vida inteira, porque essa mulher tem 2 filhos homens. E aí como é que ela vai se relacionar com esses jovens e com as mulheres que esses jovens trarão possivelmente para as suas vidas, seja essa jovem ou outra que venha no futuro. Com certeza, com certeza. O amadurecimento é fundamental, né, Jane? E não é porque é sogra, pode É, acontecer com o sogro também, tá, queridos? É porque tem tantos sogros que são apegados às filhas assim. Exato. Porque como eu trouxe um exemplo do gênero feminino associado à sogra, faço questão de esclarecer. Não é só desse lado que acontece do outro também. Eu conheço vários assim. Ai, meu Deus, até arrepio na alma. Mas não é? É isso aí. Jane, obrigada pela sua presença, meu anjo. Eu que agradeço sempre. Ótimo ter você aqui. Eu que agradeço, sempre muito bom. Então é isso. Vale a gente refletir exatamente o que estamos fazendo das nossas vidas. Qual a leveza que estamos dando para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, ou o peso que estamos trazendo, agregando coisas desnecessárias, sem olhar que são somente coisas e que não precisamos carregar. É a mesma coisa que arrastar pedras. Está aí algo que não precisamos fazer. Então, vale a pena refletir para crescer, amadurecer e tomar rédeas das nossas consciências. Então é isso. Compartilhe o nosso programa e, com certeza, trará o despertar consciente para várias pessoas que você conhece. Deixamos aqui um super beijo carinhoso e até a próxima semana.